Olá, hoje é terça-feira, 21 de janeiro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. No Rio de Janeiro, 12 horas de programação para lembrar o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Com um valor mais alto no fundo eleitoral e regras novas, as eleições municipais de 2020 podem sofrer alterações. Nesse cenário, o movimento social e sindical ganha força. Comissão que investiga mortos e desaparecidos políticos está sendo inviabilizada pelo governo Bolsonaro. Glenn Greenwald, jornalista responsável por divulgar trocas de mensagens por celular de procuradores da Operação Lava Jato, foi denunciado hoje pelo Ministério Público Federal por fraudes bancárias, invasão de dispositivos informáticos e lavagem de dinheiro. A denúncia contra Greenwald aconteceu apesar de o ministro Gilmar Mendes, do STF, ter proibido investigações sobre o jornalista em agosto passado, sob o risco de ferir a liberdade de imprensa. A denúncia ocorreu contra Glenn Greenwald e outros 6 investigados na Operação Spoofing, que apura a invasão de celulares de procuradores da Lava Jato e do então juiz Sérgio Moro. Conforme o procurador da República, Wellington Divino de Oliveira, que assina a acusação, o jornalista não era alvo da ofensiva, mas no computador de um dos suspeitos, Walter Delgatti, foi encontrado um áudio envolvendo Glenn e que, segundo o MPF, demonstraria a participação dele durante o período das invasões. Greenwald se defende, afirmando que trata-se de, abre aspas, uma tentativa óbvia de atacar a imprensa livre em retaliação pelas revelações que relatamos sobre o ministro Moro e o governo Bolsonaro, fecha aspas. Ele afirmou que não será intimidado. Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, se solidarizou com o jornalista. Por meio do Twitter, Gleisi afirmou que o Ministério Público abusa do poder para se vingar. Ela chamou a situação de estado policial e relatou a presença de farsas, ilegalidade e arbitrariedades no MP. O ex-candidato à presidência, Ciro Gomes, também manifestou apoio a Greenwald. Ele declarou que a denúncia não tem pé nem cabeça e ressaltou que o jornalismo é uma tarefa essencial à democracia e às liberdades. Sobre o procurador Wellington Divino de Oliveira, Ciro Gomes apontou o abuso do membro do Ministério Público que avança no constrangimento ilegal à liberdade de informação protegida pela Constituição Federal. O procurador Wellington de Oliveira, que denunciou Glenn Greenwald, é o mesmo que fez uma denúncia em dezembro contra o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, pelo crime de calúnia, porque em entrevista, Santa Cruz chamou Sérgio Moro de chefe de quadrilha. A denúncia foi rejeitada pela Justiça. Ao comentar a denúncia contra Glenn, o governador do Maranhão, Flávio Dino, disse que é muito difícil sustentar juridicamente uma ação penal contra os direitos constitucionais do sigilo da fonte no jornalismo e contra uma liminar do Supremo. Para Dino, parece mais um terraplanismo jurídico que está em moda nesses tempos de trevas. Para o ex-presidente Lula, Glenn Greenwald é uma vítima de mais um evidente abuso de autoridade contra a liberdade de imprensa e a democracia. A Associação Juízes para a Democracia considerou lamentável a decisão de processar Glenn Greenwald, porque ele não era investigado e sequer constava formalmente do inquérito, o que reforça a tese de retaliação. A Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que a denúncia descreve fato que não é crime e, portanto, criminalizar mera divulgação de informações significa risco de liberdade à imprensa. Para a Federação Nacional dos Jornalistas, nenhum profissional pode ser denunciado como suspeito de ter cometido um crime, justamente por honrar o compromisso da sua profissão. Em nota, o site The Intercept Brasil denunciou o ataque a todo o jornalismo brasileiro e destacou que a sociedade não pode aceitar abusos de poder como esse. Em nota, a Associação Brasileira de Imprensa manifestou solidariedade a Glenn Greenwald. Segundo a ABI, a denúncia é inteiramente inepta e representa um atentado à Constituição,
um desrespeito ao STF e à Polícia Federal e uma grotesca tentativa de manipulação. A ABI conclama a Justiça Federal a rejeitar a denúncia. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou hoje denúncia contra a mineradora Vale, a empresa alemã de inspeção e certificações TÜV-SÜD e 18 pessoas por crimes associados ao rompimento da barragem de Brumadinho em 25 de janeiro do ano passado. A acusação é de crime de homicídio doloso, aquele em que se assume o risco de matar. Ao longo desta semana, como vimos ontem aqui no seu jornal, o movimento dos atingidos por barragens realiza uma caminhada em protesto contra a morosidade das ações judiciais, dos reparos e a falta de responsabilidade da Vale. Partindo de Belo Horizonte, a caminhada passou hoje por Pompeu e deve chegar a Brumadinho no sábado. Só queria fazer uma correçãozinha, são 16 pessoas e não 18, como eu disse. Acontece em Salvador, na Bahia, o 10º Encontro Nacional dos Urbanitários, com participação de trabalhadores dos setores elétrico, saneamento, gás e meio ambiente. Veja na reportagem de Edmilson Barbosa. Nós estamos aqui no Encontro Nacional dos Urbanitários, um encontro patrocinado pela Confederação Nacional dos Urbanitários, entidade criada recentemente com a participação efetiva de várias federações regionais do Brasil inteiro. E o nosso objetivo é discutir os ataques que o setor público vem sofrendo, sobretudo o setor público de saneamento e de energia. Estamos com um governo adverso, um governo querendo tirar a conquista, acabar com nossas empresas, vender nossas empresas, e nós estamos juntos a partir desse encontro para enfrentar os novos desafios. Nós estamos discutindo aqui como é que nós vamos enfrentar esse momento, de que forma nós vamos dar um enfrentamento a um governo neoliberal que visa exatamente entregar todo o patrimônio e riqueza nacional. Portanto, vamos sair daqui instrumentalizado, com estratégia de luta para enfrentar esse governo e garantir os direitos e garantir a soberania das nossas empresas e do nosso país. Lá em Aracaju, antes de ontem, nós conseguimos um feito histórico. Nunca houve o contrato entre Prefeitura Municipal e a nossa empresa estatal Adeso. E antes de ontem, nós conseguimos fazer o contrato por 30 anos, que nos dá uma garantia da universalização dos serviços na capital, a principal arrecadadora do nosso estado, com 70% do capital que entra na nossa estatal. 13 anos para a universalização do setor de água e esgoto e 30 anos de contrato de programa. O setor Braille da Biblioteca Estadual de Minas Gerais, em Belo Horizonte, completa hoje 55 anos. Com mais de 2.000 livros audiolivros, o acervo é referência em inclusão no país. Veja na reportagem da Rede Minas. O Igor enxerga de uma maneira diferente. Num grosso modo, para a pessoa leiga entender, como uma mira de revólver. No filme a gente vê isso, tem uma cruzinha no centro dela, é o alvo, Então a nossa visão, o alvo do foco da visão é o centro, E esse centro da minha visão ele é preenchido com uma mancha acinzentada com outros pigmentos ao redor. Já o Carlito não enxerga de jeito algum. Eu enxerguei cores e vultos até os 9, 10 anos, então via claro e escuro e as cores mais fortes, mas eu fui perdendo gradativamente e atualmente eu já não enxergo mais nada. Mesmo com necessidades diferentes, aqui eles encontram o necessário para estudar e aprender. O setor Braille da Biblioteca Luiz de Bessa conta com um acervo variado. São cerca de 2.000 livros, 2.000 audiolivros e 70 filmes com audiodescrição. Parte desse material é produzido aqui mesmo. Outra parte veio de doações de instituições que fazem um trabalho parecido. Na instituição, existem máquinas para escrever e imprimir em braille, cabines para gravação de áudio e espaço para leituras e aulas. Este é o trabalho da professora Marlene. Há 10 anos, a voluntária ensina português e aprende muitas outras coisas. A maioria é totalmente sem visão. Dos meus alunos, só um tem baixa visão. Eles estudam juntos, eu uso o mesmo sistema,
ler, explicar, repetir, pedir para eles repetirem. Para quem está ali, ouvindo as aulas ou lendo os livros, o trabalho dos profissionais e voluntários do setor é fundamental, não apenas para garantir o acesso à educação, mas também para a construção da cidadania. Quando eu leio, eu estou vendo o mundo pelos olhos de outras pessoas, pelos olhos do escritor. E de forma linda, maravilhosa, assim, trazendo coloridos, trazendo sentimentos, trazendo uma vida que faz com que eu consiga internalizar isso de forma mais viva, mais inesquecível, que fique bem impresso na minha mente. Em Porto Alegre, os participantes do Fórum Social das Resistências iniciaram no fim da tarde a marcha de abertura do encontro. Nesse ano, o tema em debate é Democracia e Direitos dos Povos e do Planeta. Criado a partir do Fórum Social Mundial, idealizado no início do século, o evento reunirá até sábado acadêmicos, lideranças do meio ambiente e de movimentos sociais de diversas partes do Brasil e do mundo. Mais informações ao vivo de Porto Alegre com o repórter Guilherme de Oliveira. Boa noite, Guilherme, tudo bom? O que é esse evento? Do que se trata? Estamos aqui então na marcha de abertura do Fórum das Resistências, que ocorre também junto com a 12ª Marcha pela Vida e pela Liberdade Religiosa. A gente está caminhando agora pela Borges, chove em Porto Alegre, mas tem muita gente. Vamos caminhando até o Largo Zumbi dos Palmares e eu estou aqui com a Mauri Cruz, que é da coordenação da Associação Brasileira das ONGs, que está na organização do evento. Tudo bem, bom, é isso mesmo, estamos aqui nessa marcha de abertura que demarca, que marca o processo de abertura do fórum, é tradicional a nossa marcha, apesar da chuva, uma grande participação da militância social, dos movimentos sociais do Rio Grande do Sul, do Brasil e várias pessoas internacionais, pessoas que vieram financiando a sua militância, é um Fórum Social da Resistência sem recurso público, praticamente sem nenhum apoio internacional, os movimentos aqui praticamente sem recurso, então quem está aqui está financiando a sua participação. E a nossa expectativa é muito grande de abrir o ano de 2020 com esse evento, com esse Fórum das Resistências, onde vamos dialogar sobre as nossas lutas, articular as nossas ações e principalmente montar uma agenda de lutas para 2020, que será um ano de lutas e certamente de muitas vitórias. Ok, Jô, obrigado aí, é com você aí no estúdio. Obrigado, Guilherme. A gente agradece então ao Guilherme, que falou direto de Porto Alegre sobre o Fórum da Resistência. Respeito e diálogo é o que esperam lideranças religiosas no Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E é sobre esse tema que nós vamos falar daqui a pouco na volta do seu jornal. Não sai daí que a gente volta num minuto. Agora, para que o governo faça a busca de corpos de desaparecidos políticos, será necessário que a família realize um pedido formal. Antes, o Estado fazia isso automaticamente. Esse processo faz parte de um novo regimento interno da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, estabelecido pelo governo Jair Bolsonaro. Veja na reportagem. José Luiz Del Roio foi preso político. A esposa foi assassinada pela ditadura e o corpo nunca foi encontrado. O atestado de óbito diz: data e hora de falecimento não consta. Local de falecimento não consta.
Causa da morte, não consta. Sepultamento, local ignorado. Número do documento do médico que atestou o óbito, não consta. Esta moça que eu era casada desaparece em 72. De 72, eu só tive o primeiro atestado de óbito em 1996. Por 25 anos eu não podia fazer nada nesse país. Tinha dificuldades em banco, não podia comprar uma casa, não podia comprar nada. Através dos esforços da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o governo brasileiro estava corrigindo esses documentos e inserindo informações que antes não constavam do atestado. Mas o trabalho da comissão está sendo prejudicado pelo governo Bolsonaro. Uma série de novas medidas foram determinadas, como, por exemplo, não incluir no atestado causa da morte e não apontar o Estado brasileiro como o responsável. Para a presidenta destituída da comissão, Eugênia Gonzaga, é dever do governo fazer essa correção. O presidente Bolsonaro não admite, além da questão do óbito em si, ele não admite a causa mortes como sendo a perseguição à violência do Estado. Só que isso foi recomendação da Comissão Nacional da Verdade, que foi criada por lei e não é uma balela, como foi dito. Outro retrocesso é que agora os familiares é que precisam pedir a busca do corpo do desaparecido. Para a procuradora, buscar por restos mortais das vítimas da ditadura militar também é obrigação do Estado. Toda vítima de violência estatal precisa ter essa morte registrada, o corpo entregue às famílias, é o chamado direito humanitário. Todo ser humano tem direito ao enterro digno e toda família tem o direito de receber esse corpo. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos foi criada em 1995 no governo de Fernando Henrique Cardoso. Um dos objetivos da comissão é justamente procurar os corpos das vítimas da ditadura civil e militar de 1964. Segundo Del Roio, com a nova direção, a comissão praticamente acabou. Para ele, o objetivo do governo Bolsonaro é esconder que houve ditadura no Brasil. Ele já falou muitas vezes que a Argentina não foi ditadura, que Pinochet não foi ditador. Então é lógico que é isso que tem que impor. Ora, isso se choca. Primeiro com o senso comum, foi uma ditadura. Depois, com toda a visão internacional, foi uma ditadura. Ex-presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Adriano Diogo afirma que as mudanças têm como objetivo acobertar a violência da ditadura. Não só acobertar, como afrontar. Porque a violência de Estado continua contra as pessoas, não só as do passado, como do presente. Hoje, 21 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A data foi criada em 2007 no governo do ex-presidente Lula, em homenagem a Yalorixá Gildária dos Santos. Mãe Gilda, como era conhecida, morreu há 20 anos na Bahia, vítima de intolerância religiosa. Para discutir o respeito e o diálogo entre as religiões, diversas atividades como debates, apresentações culturais e exposições foram realizadas hoje no Rio de Janeiro. A repórter Viviane Nascimento acompanhou. Um problema que tem crescido nos últimos anos no Brasil e no mundo. A intolerância religiosa foi tema de um dia de atividades no Rio. O Festival Cultural Interreligioso reúne representantes de diferentes religiões para celebrar a diversidade e a união. A ideia é essa, integrar a sociedade brasileira, a sociedade carioca, numa perspectiva de religião, numa perspectiva positiva de religião, numa perspectiva positiva de Deus. Não se conhece um Deus que odeie pessoas. Os ataques cada vez mais violentos contra religiões de matrizes africanas é uma realidade triste na Baixada Fluminense. Para o procurador Júlio Araújo, além da identificação dos responsáveis, é preciso mais ação do poder público na prevenção desses crimes. O que a gente vem vivenciando, por outro lado, é uma omissão muito grande de alguns órgãos, de alguns representantes de Estado. Então a palavra importante também é a reparação. Não só a gente também buscar estancar
os problemas que têm acontecido no âmbito da violência, da segurança, mas buscar reparação às vítimas de ataques, aos terreiros que não podem, as pessoas que não podem voltar aos lugares onde praticavam a sua religião, os objetos que estão em lugares muitas vezes complicados e que eles não podem ter acesso. Então hoje há uma preocupação também muito grande com a reparação e a responsabilização dos órgãos que não garantem essa liberdade religiosa e essa diversidade religiosa. O preconceito é ainda mais grave quando praticado em âmbito institucional. O Centro Cultural da Justiça Federal abriu as portas hoje para parte da programação depois de ser acionado judicialmente pela censura ao filme Nosso Sagrado, documentário sobre intolerância religiosa praticada pelo Estado. O filme Nosso Sagrado seria exibido na terceira mostra do filme Marginal em outubro de 2019, aqui no Centro Cultural da Justiça Federal, e nós acabamos recebendo a notícia de que o filme não poderia ser exibido, com algumas justificativas, mas que no nosso entendimento a principal razão é o clima de recrudescimento da censura, da perseguição à cultura e os artistas, às produções culturais, mas nesse caso, sobretudo, por se tratar de um filme que traz para o centro do debate a perseguição ao candomblé e à umbanda. Durante o evento foi lançado o livro Marchar Não é Caminhar, que conta toda a saga das religiões de matrizes africanas contra a intolerância desde o período colonial no Brasil. É um livro que fala como os religiosos existiram até hoje e uma comparação no final, que é o nome do livro, que é Marchar Não é Caminhar. O que é a marcha para Jesus e o que é a caminhada pela liberdade religiosa. O que é uma marcha que tem um objetivo político conservador, uma agenda conservadora, no interesse de uma economia gospel, né? E do outro lado, a diversidade, o respeito e a liberdade, os direitos humanos e ao diálogo. Na atual conjuntura em que um secretário de Cultura reproduz um discurso nazista, é urgente que se exija mais respeito. Essa declaração do ex-secretário de Cultura, ela não é isolada, não é um fato isolado, ela faz parte de um projeto, de uma compreensão de relação social, de relação religiosa que está instalada no governo, está instalada em alguns setores da sociedade brasileira. Então, nós precisamos ter essa disponibilidade de enfrentar, de dizer, não podemos fazer silêncio, porque o silêncio, ele só produz mais violência. E ainda falando sobre intolerância religiosa, em 2019, só no estado de São Paulo, foram registrados 4.000 boletins de ocorrência denunciando esse crime. Para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no estúdio a Egbome Conceição Reis de Ogum, presidenta do Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira, ativista do Movimento Negro Unificado e membro do grupo Mulheres Axé do Brasil. Boa noite, Egbome. Tudo bom? Boa noite, tudo bem. A senhora tem uma explicação por que as religiões afro são as mais atacadas? Eu tenho a explicação. Não falaria somente em meu nome, mas em nome da população, da comunidade de matriz africana. O racismo religioso, ele persiste, ele é gritante e o meu Deus não é diferente do Deus dos demais. Então, há um processo político de negação da raça negra, de desapropriação da nossa cultura, até porque, quando você fala do Deus africano, você também está falando do seu Deus, porque Deus é um só. E a gente percebe que vários governos, né, eles tentam excluir não somente a religião umbanda e o candomblé, mas também a raça negra e sua cultura. Uhum. Então isso é racismo? Racismo religioso. Uhum. Como é que se dá esse ataque, essa intolerância? Como é que se dá isso aqui? Algumas pessoas fazem sutilmente e outras fazem demonstrando que o Deus que ela acredita é melhor do que o Deus que eu tenho fé, que eu professo. Nossas indumentárias, né? Nossos paramentos. Então, é uma forma, assim, de desprezo. Você andar numa condução, as pessoas não querem sentar ao seu lado. Ou te compara, no meu caso,
que ando com a minha tradicional baiana, que é a veste que nós adoramos os nossos deuses, né? Nós dançamos para os nossos deuses, que é a moda africana. Então, eles nos comparam à baiana do acarajé. Sendo que o acarajé, para nós de matriz africana, é um alimento sagrado, é um alimento de um determinado orixá, né? De Mãe Nhaçã, que é um orixá feminino dentro desse panteão africano. E você vê que eles quiseram colocar acarajé de Jesus. Então, não serve para nós, negros e negras, afrodescendente, até porque você é abraçado nas religiões de matriz africana. Você pode ser branco, você pode ser negro, você pode ser indígena, né? Para nós, o principal é que você foi escolhido. Então, nós não somos classistas como outras religiões assim o são, gerando todo um preconceito, e o preconceito até por desconhecimento, porque eles querem apagar a história da cultura da África, não somente nos livros, mas como em sala de aula, achando que nós queremos pregar o que nós fazemos no nosso sagrado, e não falar da nossa cultura, do nosso cabelo, da nossa vestimenta, do nosso alimento. Então, tudo isso gera um preconceito e também gera um racismo. Agora, a gente repara que muitos evangélicos negros também praticam essa intolerância. Como é que a senhora analisa isso? Olha, eu analiso o seguinte: se você está bem na sua religião, nós não queremos te induzir para que você venha para a nossa religião. Para nós, eles são, assim, como eu vou dizer, ele não nega só o que ele aprendeu historicamente, mas ele nega um Deus que ele praticou, que o serviu e hoje não serve mais. Então, esse racismo dos nossos próprios irmãos, para nós também é uma ignorância. É uma ignorância porque nós não vemos, como a religião católica, contar os segredos do batismo. O que traz a hóstia? Você não vê ninguém comentando. Sabemos de vários casos, principalmente casos de assédio, mas você não vê um padre falando do outro padre. E quando a pessoa é da religião de matriz africana, ela foi escolhida pelo Deus africano. Ela professou aquela religião que fez bem para ela. Ela trabalhou, ela estudou, ela constituiu família. De repente não serve. Só que eles esquecem de contar esse lado do que eles não fizeram. Eles não querem também estar nos terreiros nos dias certos, não querem estar com as vestimentas adequadas, eles querem adentrar dentro do terreiro, já paquerando, olhando a mulher do próximo. Eles não querem ter uma conduta dentro do terreiro familiar, até porque o candomblé e a Umbanda é família. Depoimentos, né? Nós precisaríamos muito mais, sem ser só uma bancada política dos nossos representantes, mas nós precisávamos que esses cantores, que se diz que vão para dentro dos terreiros, fazer as consultas, o jogador de futebol. Eu acho tão interessante. Um jogador de futebol, quando ele chega num estágio que seria ascensão, ele não comenta a previsão que ele teve, o benzimento que ele teve quando ele era criança. Aquela senhora que olhou para ele sem jogar o búzio, sem jogar as cartas, sem ser somente uma vidente, e falou para ele: meu filho, você vai fazer sucesso. Agora, eu queria que, para a senhora encerrar, desse uma mensagem de esperança, de tolerância, de convivência entre as religiões.
Eu pertenço a grupos também interreligiosos. E o papel desses grupos interreligiosos, o papel do INTECAB, o papel de todos os terreiros, principalmente de São Paulo e dos demais estados que foram tombados, nós somos contra esse desrespeito religioso. Quando a gente fala de desrespeito religioso, nós também queremos falar dos nossos avanços. Dos avanços que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal com o abate dos animais. Então isso é um grande avanço, é uma grande esperança para o povo do santo, porque nós temos fé. E fé, você não barganha, você não dá 10% da tua fé para você ficar naquele local. Você não cai para a direita, nem cai para a esquerda, fingindo estar com espírito de demônio. Até porque nós, das religiões de matriz africana, nós não acreditamos em demônio, nós não acreditamos em diabo. Nós acreditamos sim na lei da ação, da reação, no bem e no mal, porque nossos deuses, eles não gostam desse mal que tanto falam que as religiões de matriz africana praticam. Agora, quando você fala que nós praticamos o mal, qual é o mal? Que mal é esse? Porque nós sabemos que mal é inveja, é perseguição, é desrespeito, é puxada de tapete, que isso é do ser humano, não de uma religião específica. E nesse dia de combate, é um dia nacional muito importante para nós. Não só a mãe Gilda de Ogum, em Salvador, veio a falecer, mas São Paulo, nós de São Paulo também, fomos para a Avenida Paulista fazermos a nossa marcha contra esse desrespeito religioso numa ação que durou 17 anos e no ano de 2019 nós fomos vencedores. E também um adendo para todos que estão ouvindo, que estão assistindo esse programa. Além de Deus ser um só, a religião de matriz africana, ela pratica o bem, ela também tem milagres, né? Nós não chamamos de milagre, mas ela também tem milagres. Nós temos consagração, casamento, batizado e nós somos família. Nós somos muito família. E uma família que progride, que o filho estuda, que tem os casamentos, que tem as festividades, porque nós adoramos sim os nossos deuses. Mas se você não pratica o bem, seu Deus não está contente com você, que é o orixá, o vodum, o inquice, o encantado, o mestre, o guia. A gente agradece a presença da senhora, a gente disse que a TVT aqui está sempre aberta democraticamente para todas as religiões, inclusive a de vocês também, que é do candomblé. Tá bom? A gente agradece a presença. Olha, nós agradecemos em nome da família intecabiana, né, que todos os institutos, organização, associações religiosas, eu faço parte, meus irmãos de axé também agradecem a esse espaço que nós tivemos nesse dia muito importante para nós, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, até porque o axé pratica o bem e pratica trabalhos sociais também. Obrigado. Mais de 20 instituições federais e privadas de ensino superior oferecem nesse primeiro semestre de 2020 vagas exclusivas para refugiados e pessoas que possuem visto humanitário no Brasil. Agora, elas poderão ter a chance de se preparar para os desafios profissionais e se ambientarem cada vez mais no Brasil. Veja na reportagem de José Eduardo Bernardes, do Brasil de Fato. Segundo o último levantamento do Comitê Nacional para os Refugiados, são mais de 11 mil pessoas vivendo nessa condição no Brasil. Eles tiveram que deixar sua terra natal por conta de perseguições políticas, crises humanitárias, entre outras dificuldades. E agora esperam refazer sua trajetória ao ingressar em um curso universitário.
É muito difícil hoje em dia no Brasil de a gente ter um trabalho e para a gente pagar uma universidade, sabe? Então, uma oportunidade para nós que deixamos a nossa terra para trás é que para realmente ajudar nós realizar os nossos sonhos. É a primeira prova que eu vou passaria aqui. Eu vou prestar a engenharia química. Sim, é uma outra oportunidade. Grande parte das 22 universidades que estão ofertando vagas ainda tem inscrições abertas. Na Unifesp, elas já se encerraram e mais de 170 inscritos vão disputar as 37 vagas disponibilizadas. A ideia da universidade, segundo a pró-reitora de graduação, Isabel Hartmann, é apostar em um processo seletivo diferente do usual e que seja mais inclusivo. Processos seletivos como o Enem, a FUVEST, esses grandes processos seletivos, eles acabam sendo excludentes dessa população porque o nível de demanda linguística desses processos, dessas provas, é muito alto. Então, isso acaba afastando os refugiados de tentar o ingresso no ensino superior. Então, a nossa ideia realmente foi formar um processo seletivo que tivesse uma avaliação feita especialmente para essa população. Então, a própria Unifesp está cuidando, de formular essa prova. É uma prova com um número de questões menor, que se pretende ter uma linguagem mais objetiva e que não seja tão... o nível de complexidade não contenha, por exemplo, ambiguidades ou grandes figuras de linguagem, para que isso realmente seja uma prova, um processo seletivo que avalie aquilo que é universalmente necessário para um indivíduo estar no ensino superior. E é justamente a língua uma das barreiras mais importantes que refugiados que vieram de tão longe, como é o caso do sírio Abdul Basset e do haitiano Jansi, precisam enfrentar em sua nova realidade. Vou completar em 8 de fevereiro 6 anos. Não é fácil hoje em dia o Brasil para o próprio cidadão brasileiro. Imagina para quem não conhece língua, desconhece cultura, e um país como este é um país continental, então a gente se sente perdido. É muito difícil, porque venho aqui como refugiado. Saí no Haiti, passei no Panamá, deixar Panamá, a Guiana e entrar aqui. A dificuldade só para mim é a língua portuguesa. Mas eu faço muito esforço para aprender. Quero sim. Esse é o nome da campanha lançada pela Contraficute, que reforça a necessidade de construção de um sindicato forte e combatente. Já já o seu jornal fala sobre esse tema de extrema importância para os trabalhadores. É só um minutinho e a gente volta já. Olá, gente, boa noite. A gente vai comentar, vai ler algumas mensagens dos nossos telespectadores. Edivaldo de Freitas, nós estamos correndo um grande risco de perdermos nossa democracia com esse governo neoliberal que quer censurar o nosso jornalismo, como na época da ditadura militar. A Lívia, bom, daqui a pouco a gente volta então. Mais um dia de violência no Iraque, em meio à onda de protestos contra o governo. Hoje, um manifestante foi morto em Bagdá e 8 pessoas foram hospitalizadas após inalar gás lacrimogênio. Desde setembro, grupos formados em sua maioria por jovens ocupam as ruas defendendo reformas na política iraquiana. Querem eleições livres, a nomeação de um primeiro-ministro independente e o combate efetivo à corrupção. Também defendem a abolição do sistema de distribuição de cargos governamentais com base em etnias e crenças religiosas.
Na prática, não se fez nada contra a mudança climática, apesar da gigantesca mobilização de jovens em todo o mundo. Foi o que disse hoje a ativista sueca Greta Thunberg na abertura do Fórum Econômico Mundial na Suíça. Greta lamentou que as emissões de dióxido de carbono não tenham diminuído e convocou os líderes mundiais a se livrarem imediata e completamente dos combustíveis fósseis. A jovem alertou que, se isso não acontecer, o primeiro resultado será o aumento da temperatura média do planeta em 1,5 grau, com graves consequências. Depois de defender o maior uso de venenos agrícolas, com o argumento de que é preciso aumentar a produção de alimentos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse no Fórum Econômico Mundial em Davos que o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. Segundo ele, os pobres destroem porque estão com fome. A fala do ministro é tema da análise do comentarista político João Caires. Esse governo tem uma facilidade muito grande de culpar os pobres, culpar os outros por problemas que não são dessas pessoas. O problema do desemprego é culpa do trabalhador que tem muito direito. Aí eles tiram os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, não resolve o problema. Culpa da Previdência, fala de déficit, esse comprovado que não existe, joga a culpa nos mais pobres, mas mantém o privilégio dos mais ricos. Então esse governo culpa isso, aquilo, tudo no colo dos mais pobres, da maioria da população. Olha um absurdo. Como é que o ministro da Economia do Brasil fala uma bobagem dessas num fórum mundial onde estão presentes líderes de países, líderes de corporações, e todo mundo ouve isso. Uma coisa assim, sem nexo. É como se o pobre tivesse culpa pelo desmatamento na Amazônia, naquela queima toda que teve, inclusive apoiada pelo governo, que chegou a fazer um discurso que teria que desmatar a Amazônia para reduzir o preço da carne. Olha a que ponto chegamos. Então, os pobres que estão estimulando as queimadas na Amazônia, parece que esse governo desconhece a teoria dos rios voadores, que demonstra claramente por que o sudeste brasileiro não é um deserto, como acontece em várias regiões do globo que estão no mesmo nível da região sudeste brasileira. Não é um deserto porque existe os rios voadores fornecidos pela floresta amazônica, que fornece mais de 20 trilhões de toneladas de água diariamente para a atmosfera e faz com que esse fluxo venha para a região sudeste e chova. Então a questão não é o pobre que está fazendo isso, não é o pobre que produz as garrafas PETs que não são recicladas. Muito pelo contrário, boa parte da população pobre sobrevive reciclando. E o Brasil é um dos países que mais reciclam no mundo, inclusive porque boa parte da pobreza recicla latinha de alumínio, recicla garrafa PET e tudo mais. Então, assim, é lamentável que o nosso ministro da Economia fale uma bobagem dessa, jogue a culpa na população mais pobre. Como, por exemplo, a população mais pobre não tem acesso à carne. E a gente sabe, são dados, que 15% da poluição, né, do efeito estufa do gás carbônico é produzido pela pecuária. E há estudos que dizem que esse percentual é maior, inclusive, que toda a poluição gerada por avião, carro, trem, etc. Ou seja, a gente tem que repensar também a forma como nos alimentamos, diminuir o consumo de certas coisas para que possamos reduzir o impacto ambiental e não jogar no colo dos pobres. Não são os pobres que produzem baterias que depois não sabemos o que fazer com elas. Não são os pobres que produzem lixo atômico. Os pobres, às vezes, e muitas vezes, né, não têm onde jogar as coisas porque não há saneamento básico que o governo recebe seus impostos e deveria fazer, né, enquanto mantém uma casta de privilegiados. Além de culpar os pobres pelos problemas ambientais, o ministro Paulo Guedes anunciou na Suíça que o Brasil vai permitir que estrangeiros participem de licitações e concorrências públicas no país. Para isso, o governo Bolsonaro vai aderir a um acordo internacional de compras governamentais, mas o ministro não informou quando isso vai acontecer. A Contraficute, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, está lançando a campanha #QueroSim,
reforçando a importância da filiação dos trabalhadores para a construção de um sindicato forte e combatente. A campanha usa vídeos e outros materiais com informações sobre a luta dos movimentos sindicais e as conquistas da categoria bancária. A Fundação Internacional de Direitos Humanos concedeu ao ex-presidente Lula o prêmio Nicolás Salmeron na categoria Liberdade. A premiação homenageia a dignidade e a natureza respeitosa, pacífica e democrática com que o ex-presidente enfrentou a perseguição judicial e política a que foi submetido e que culminou na sua prisão política pelo período de 1 ano e 8 meses. A Fundação Internacional de Direitos Humanos também reconheceu o legado de Lula no combate à fome, ao retirar 30 milhões de brasileiros da miséria. O prêmio será entregue na próxima sexta-feira. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal termina aqui. Até o próximo. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Olá pessoal, voltando aos comentários, no bloco passado eu ia ler o da Lívia, então vamos lá. Lívia Mara Malaquias. A justiça brasileira é uma vergonha. Investiga jornalistas ao invés de investigar um ministro e promotor criminosos. Essa atitude diz mais sobre como está a justiça nesse país do que sobre o Glenn. Noris Guedes. A opção religiosa de cada um deve ser respeitada. Religião é algo de foro íntimo. O Estado deve ser laico. Marcelo Silva, Moro e companhia querem, eu não sei se ele quer falar companhia ou CIA, mas vamos lá, Moro e CIA querem inverter as coisas e jogarem a opinião pública contra Glenn. Salete Farias, salve as religiões afros. Roseli Almeida, o desmonte atinge todas as paredes da casa, desmonte total. Ana Fragoso, só retrocessos nesse governo Bolsonaro. A gente agradece, então, a participação de todos vocês. Esperamos vocês amanhã no jornal, seu jornal, pontualmente às 7 da noite. Quem quiser contribuir com a TVT pode entrar lá no catarse.me/TVT ou ser membro aí no YouTube. Boa noite e até amanhã.